Estamos aqui no Ativamente Cast e aqui nós vamos conversar sobre, é o segundo episódio, aqui nós vamos conversar sobre pessoas, comportamento e ativar a nossa mente. A ideia é compreender melhor a vida e o cérebro, para através de estímulos adequados que a gente tome decisões mais acertadas. E hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial. É a fonoaudióloga Maria Lúcia Torres. A Maria Lúcia Torres, ela mora em Brasília e é uma profissional com várias pós-graduações, com experiência em comunicação por muitos anos e tem uma curiosidade bem bacana para a gente contar para vocês. Ela trabalhou por muitos anos na Rede Globo, com os jornalistas, com os artistas, ensinando esse pessoal lá a se comunicar melhor. E você sabe, o padrão Globo é o padrão Globo. E a Lúcia é o padrão Globo. Então, nesse momento, ela atua em formação de jovens, é especialista, além de escritora, fonoaudióloga, ela é especialista em neurociências, e no momento ela atua em formação de jovens, para que eles se comuniquem melhor. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Bom dia, Arnone. Tudo bem e você? Tudo bem. Eu fiz uma pequena apresentação, mas se você quiser complementar alguma coisa, esteja à vontade, Lúcia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar nesse programa tão especial. Para mim é uma honra e eu estou muito satisfeita de estar aqui e estou às suas ordens para a gente conversar sobre a comunicação e sobre a neurociência, que são coisas que caminham tão próximas e que são tão importantes. Tá bom. Então nós vamos começar. De imediato nós não vamos ter da folga, não. Nós vamos começar. Bem, Maria Lúcia, o que é comunicação em uma pessoa, né? O que tem a ver com o nosso cotidiano? Isso é só para pessoas que ocupam cargos em empresa ou é para a nossa vida pessoal? O que é isso, comunicação, na tua opinião? Você que é... A comunicação, do meu ponto de vista, a comunicação é uma habilidade que só o ser humano tem de fazer através de palavras e através do pensamento crítico e do pensamento organizado. A comunicação ocorre, inclusive, entre as formigas. Então, mas a gente não tem conhecimento de que a formiga tem um código verbal, oral, e nem muito menos escrito, de comunicação entre os seus pares. Então, a comunicação do ser humano, ela é única no universo dos seres vivos. Então, essa forma da comunicação, de eu expressar o meu pensamento, da habilidade de eu articular palavras e ser compreendido pelo outro através do órgão auditivo, é uma coisa muito mágica e muito especial. E todo ser humano tem essa habilidade dessa comunicação verbal e também da comunicação escrita, que é uma outra habilidade pertinente ao ser humano também, onde a gente decodifica as palavras num código escrito, num código gráfico, e eu então comunico através da minha escrita, e você entende a minha comunicação através da sua leitura, por causa dessa troca, comunicação, leitura e escrita, comunicação, fala e escuta. São coisas que caminham juntas. Achei interessante. Realmente, as formigas devem se comunicar, né? Porque elas trabalham, andam em fila. Deve ter algum código ali que, de repente, algum dia a gente pode descobrir. Mas antes de entrar numa segunda pergunta, que está relacionada, eu falei para vocês que a Lúcia é escritora e tem um livro dela aqui, Seu Filho Pode Se Comunicar Melhor, né, que está aqui comigo com uma dedicatória muito especial, né? E nós vamos falar sobre esse livro aqui também um pouquinho mais tarde. Agora vamos ficar mais nas coisas mais gerais assim, né?
Então eu pergunto para ti assim, esse livro aqui, o título dele, né? O seu filho pode se comunicar melhor, né? Então como é que uma pessoa pode aprender a se comunicar melhor? Assim, na tua opinião, como é que ela pode aprender isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Ou ela precisa de uma fonoaudióloga para isso? Então, como eu disse, a comunicação é uma habilidade natural do ser humano. O ser humano nasce com a potencialidade de se comunicar. Mas a comunicação pode ser treinada e pode ser aprendida para ela ser cada vez melhor. Então, treinada no sentido de melhorar a dicção das palavras, no sentido de melhorar a voz que comunica. Ela pode ser aprimorada no sentido de aprender a gesticulação. Então, é um conjunto de habilidades. Então, se eu tenho essas habilidades e eu posso aprimorá-las, eu vou me comunicar melhor. E quanto mais cedo a gente aprende as técnicas da comunicação, melhores comunicadores seremos. Eu pensei de escrever esse livro para os jovens, junto com as famílias, sem necessidade de uma fonoaudióloga, especialmente para tratar disso, porque não é uma deficiência, não é um transtorno da comunicação. Quando você é mais tímido, fala menos, ou quando você abre menos a boca para falar, não é um transtorno da comunicação, não precisa de uma fonoaudióloga para ajudar. Dentro de casa, a família pode incentivar e ajudar esse jovem a se comunicar melhor. Você, além de fonoaudióloga, né, muito destacada, né, você também agora é especialista em neurociências, né? E aí eu te pergunto assim, nessa questão do cérebro, né? Você acha, por exemplo, se uma pessoa está em casa e de repente ela queira se comunicar melhor com seus familiares, com o seu dia a dia, ou mesmo no seu trabalho, você acha que ela pode treinar em casa isso sozinha? O cérebro vai responder a ela ou não? O cérebro sempre responde, é uma coisa linda do cérebro. O cérebro sempre responde a uma estimulação. E sempre que eu faço essa estimulação, eu posso manter o aprendizado no cérebro e ele vai guardar as informações e ele vai se aprimorando em relação a qualquer coisa que for treinada ou for aprendida. Então, o cérebro, quando eu estimulo a, por exemplo, articular melhor as palavras, pronunciar as palavras de uma forma mais assertiva, eu vou conseguir ensinar o meu cérebro a usar aquele aprendizado, aquela forma de comunicação, aquela forma de abrir mais a boca e articular melhor as palavras em todas as situações de comunicação. Essa é a mágica da comunicação. E essa é a mágica do cérebro. Digamos assim, tu acha que a gente pode dizer assim que o cérebro vai se acostumando, né? Com aquela nova habilidade e de repente Sim. fica mais fácil, né? Exatamente isso que acontece. Ok. Então tá, vamos assim, e a pessoa, é possível as pessoas nascerem com esse dom de se comunicar ou isso necessariamente é um aprendizado? O que você acha? Eu não acho que é só um dom. Eu acho que é uma possibilidade, o cérebro vem programado para se comunicar, ele vem programado com áreas específicas da audição, áreas específicas do cérebro que são responsáveis pela pronúncia das palavras, pelo entendimento da informação. Isso é inato ao cérebro humano. Mas, sim, eu posso treinar estas habilidades e fazer com que o sujeito mais jovem, ou sujeito adulto, ou sujeito mais velho, aprenda com um treinamento adequado a melhorar essas técnicas, melhorar essas habilidades e então se tornar um melhor comunicador. Você falou ali de pessoas de diferentes, vamos dizer assim, idade, né? Me diz o seguinte, no teu trabalho do dia a dia, assim, no desenvolvimento de pessoas, né?
Quem mais aproveita esse aprendizado? Os jovens, os adultos jovens, pessoas mais maduras podem aproveitar, crianças podem aproveitar. Quem mais aproveita isso nessa larga experiência que você tem nesse campo aí? Acho que quem mais aproveita é quem mais se interessa. Oh, muito bom. Porque se eu tenho uma criança desmotivada, desinteressada e resistente a qualquer treinamento ou qualquer aprendizado por qualquer distúrbio que ela possa ter, eu vou ter dificuldade de ensiná-la a melhorar essas técnicas. Mas se eu tenho uma pessoa idosa que tem uma perda auditiva, tem mais de 80 anos e ela tem uma vontade imensa de continuar se comunicando e aproveitar o restinho de audição que ela tem e manter a parte social e continuar no mundo de comunicação, no mundo de comunicação oral, essa pessoa tem uma energia tão grande que me contamina. Eu falo assim, nossa, não podemos parar mesmo, falar é muito importante, comunicar é tudo de bom. E o jovem também tem que ter esse interesse para aprender, porque muitas vezes o jovem acha que sabe tudo, né? Uma vez eu fui dar aula num treinamento e apareceu um rapaz muito jovem e falou assim, não, eu só vim aqui fazer uma reciclagem, porque tudo isso que você falou, eu já aprendi nos livros A, B, C, D, F, G, que eu já li sobre comunicação, e eu já acho que eu sou um ótimo comunicador. Falei, pois então, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento. Se você quer fazer uma reciclagem, tomara que o meu treinamento contribua para a sua reciclagem. E quando terminou o curso, quando eu termino o curso, normalmente eu peço um depoimento das pessoas para contar o que acharam do curso, se foi bom, se foi ruim, qual era a percepção de cada um. E quando ele foi dar o depoimento dele, porque o primeiro depoimento ele deu no grupo, ninguém se conhecia, no último dia do treinamento, algumas pessoas já se conheciam um pouquinho. E ele falou assim, eu achei que era só uma reciclagem, mas eu aprendi muito sobre comunicação, porque a comunicação é mais do que a gente só falar. Eu entendia que a comunicação era só a expressão, mas a comunicação eu entendi agora que é um pouco do que eu falo e muito também do que eu escuto, como eu escuto e também saber se as pessoas que estão do outro lado estão me escutando. Falei, bom, isso é o máximo, né? É o máximo. Eu vou repetir porque eu achei fantástica o início desse tema aqui, que você falou que quem aprende mais é quem mais se interessa, né? É isso aí mesmo, né? As coisas não vêm de fora para dentro, né? Eu acho que no cérebro, elas têm que ir de dentro para fora, né? Você se interessar. E aí eu acho que independe também. Claro que existem, às vezes, adolescentes ou crianças, elas têm uma janela, às vezes, de crescimento um pouco maior cerebral. Mas não é só as crianças nem os adolescentes. Também pessoas muito maduras, se interessarem, têm todas as condições, o cérebro oferece todas as condições para que elas aprendam. Então, isso é sensacional. Quem aprende é aquele que se interessa, né? Como tudo, né? Como tudo, inclusive a comunicação. Mas agora vamos falar mais especificamente sobre o teu livro, né? Que é Seu Filho Pode Se Comunicar Melhor. Método ProVoz. Um treinamento simples de 7 semanas para melhorar a comunicação de adolescentes e jovens em direção ao sucesso. Então, assim, eu já li aqui, né? Já tive uma ideia, mas queria saber das suas palavras. Qual foi a tua ideia central quando resolveu escrever esse livro? Assim, a ideia que você teve, não, eu vou escrever porque eu quero que as pessoas saibam disso. A minha intenção de escrever esse livro foi que, como você me perguntou logo no começo, a comunicação é inata e pode ser aprendida ou é uma coisa que todo mundo tem um dom de comunicar e quem não tem, paciência? E na minha experiência de 40 anos de fonoaudiologia, eu acabei observando
que as pessoas buscam a comunicação, não exatamente, buscam melhorar a comunicação, não exatamente porque se comunicam mal, porque sabem que podem melhorar um aspecto aqui, outro ali, e o conjunto vai fazer a diferença junto com o outro. E o jovem tímido, que tem a marca da timidez, que tem a dificuldade de se expressar, porque tem o medo do outro, talvez, porque não consegue entrar numa conversa com pessoas estranhas, essas coisas que podem incomodar o jovem. Eu comecei a ver que, mesmo com pequenas dicas, com pequenos exercícios, junto com a família, esses meninos podem melhorar a comunicação. Então, esse jovem pode, dentro de casa, junto com a família, treinar as ferramentas da comunicação. Comprar um pãozinho na padaria, pedir alguma coisa no supermercado, falar alguma coisa com caixa do supermercado, começar num relacionamento, numa festa com uma pessoa desconhecida, conversar. E eu falei assim, às vezes as pessoas não têm condição de procurar uma fonoaudióloga quando dentro de casa a família percebe que tem uma criança assim, uma criança tímida, introvertida, que não consegue se relacionar na escola, que não tem poucos amigos, que prefere ficar em casa. Enfim, hoje em dia, o celular, que fica todo mundo escondido atrás dele, né? Uma vez uma dentista falou para mim assim, não, o meu celular é minha melhor companhia, eu vou nas festas, não falo com ninguém. Eu fico atrás do meu celular, conversando ali nas redes sociais. Eu falei assim, mas você nem vê a festa? Nem vê as pessoas, nem dança? Não, não, não. Eu morro de vergonha, eu prefiro ficar quietinha ali Eu, no meu celular eu, e me proteger. eu tenho uma Então, pergunta de uma leitora do teu livro nesse assunto, que já já eu vou fazer sobre isso. isso é muito, muito sério. É, Então eu falei assim, se eu escrever um livro e contar isso para os pais, um pai que está lá no interior do estado do Ceará, por exemplo, e que não tem acesso a uma fonoaudióloga, um pai que está no interior do estado do Rio Grande do Sul, ou que está na cidade de Porto Alegre, na capital, e não consegue ter acesso, nem sabe que isso pode ser treinado e pode ser melhorado, ele pode comprar o livro e ele mesmo treinar. Um professor que está numa sala de aula, que vê que tem 2, 3 alunos que são mais tímidos, que não conseguem apresentar um trabalho, por exemplo, ele pode pegar os exercícios e praticar com a turma toda. Nos Estados Unidos tem aula, tem parte do currículo escolar, dentro das aulas, as crianças treinam a habilidade de se comunicar, de falar em público. Falar sim. em público é um medo que todo mundo tem. É maior do que medo de morrer. E no meu livro eu falo que às vezes o cara se sente melhor pensando que vai estar dentro do caixão do que a possibilidade dele fazer um discurso dentro Tá pro, certo, pro, pro sujeito que morreu. tá certo. Me diz uma coisa, ó, escrever um livro é um filho, né? Não é como um filho assim? É, né? Aí eu pergunto assim para ti, embora a tua vasta experiência, né, como fonoaudióloga, como estudiosa em neurociência, o fato de você ter escrito esse livro melhorou no teu entendimento das pessoas ou do paciente? Isso ajudou você? Agora estou falando especificamente de vocês. Ajudou porque eu consegui organizar melhor o meu pensamento e até a minha qualidade de ensino, de habilidade de comunicação também melhorou. Eu não fiz, é claro, ninguém escreve um livro com esse propósito, mas ele me ajudou a me perceber melhor como pessoa e falar assim, gente, são coisas tão simples que eu posso doar, né? Então, quando você escreve um livro, você está doando o seu coração, a sua informação, a sua formação, para que o outro receba e possa, por exemplo, através do meu livro, praticando os exercícios, também ser uma pessoa melhor. Eu acho que é muito grandioso. Eu me sinto uma pessoa melhor, uma pessoa mais realizada, depois de ter escrito o livro, porque eu sei que eu
doei com muito amor e com muita consciência do que eu estou fazendo. Muito bacana. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta, que é essa pergunta eu recebi de uma leitora do teu livro. É uma médica, a doutora Daniela Zanardi, que tem uma filhinha vai fazer 5 anos. E ela me fez uma pergunta, ela leu o teu livro e me fez uma pergunta, eu vou fazer para ti agora. Pois não. Ela me perguntou o seguinte, ela me disse o seguinte, que ela observando a filha dela, né, com essa idade, ela vai fazer 5 anos, ela observou que ela ainda não tem celular, a menina, né, a menininha. Mas ela tem o celular dos pais, né, que ela gosta de ver, parece que existe uma atração fatal, né, entre o celular e as crianças de hoje, né. E o que acontece? Quando ela vê às vezes em quando ela passa algum recado para algum familiar ou coisa assim, ela é muito desinibida no celular, ela fala no celular e às vezes fala algumas coisas que que ela pensa assim, da onde que saiu aquilo ali, né? Porque às vezes não é uma coisa treinada, né? Mas quando ela vai falar em público, digamos, quando ela está numa roda, ela é tímida, né? Ela age com mais timidez. Será que o que isso quer dizer alguma coisa? Qual é a atitude assim melhor para uma mãe ou uns pais assim terem em relação a essa, digamos, desenvoltura na frente da tecnologia e timidez presencial? Você tocou num assunto muito importante e que as pessoas têm que prestar muita atenção nos dias de hoje. A prática da comunicação, quando você era pequenininho, quando eu era pequenininha, os nossos pais falavam assim: vai lá, vai, empurrava assim, falava assim: vai lá, vai e pergunta você. Não, pai, vai lá para mim, responde, fala para mim, fala por mim. E o pai falava assim: não, você se vira, você vai lá e você fala. Hoje em dia, não só os pais acabam assumindo esse papel quando vem uma criança que é mais tímida e mais retraída, e essa criança acaba perdendo a oportunidade de praticar uma coisa que chama interação social. A interação social precisa ser praticada no dia a dia. Quando eu falo no celular, na verdade eu estou falando sozinha, não tem o outro. Eu não estou falando com o outro, não tem um olhar que me observa, não tem um olhar que me julga, não tem um olhar que está prestando atenção naquilo que eu estou falando ou não estou falando. Então, se você está falando comigo, eu estou olhando para lá, eu não estou prestando atenção no que você está falando exatamente. Eu falo assim, pode falar que eu escuto com o ouvido. Não é bem assim que funciona. A gente escuta assim com os olhos, a gente presta atenção com o olhar. E aí a criança que não está praticando isso porque ela está muito desinibida no celular, a família acha que ela é muito desinibida e que ela é muito boa falante. Mas quando ela tem o outro, onde ela tem essa interação social, ela vai perder. Tem uma menina que eu conheço já há muito tempo e ela sempre foi muito, muito tímida. E essa timidez vem se acentuando com o tempo e eu procuro orientar a família, falar que pode fazer assim, pode fazer assado e pode melhorar aqui. E existe uma resistência muito grande, uma dificuldade até cognitiva de todo mundo entender a importância dessa comunicação. E agora essa menina não sai do quarto. Nossa Senhora. E está todo mundo muito preocupado. Mas a pessoa que cuida dela falou para mim assim: não, com o tempo ela vai melhorar. E eu só falei assim: eu acho que com o tempo ela só está piorando. Porque ela era tímida, acanhada e não queria falar. Todo mundo falava por ela. Entrava na loja, falava assim: fala para ela que você quer um sapatinho branco. Ela falou assim: ai, fala para mim, ai, fala por mim, ai, não sei, tenho medo, tenho medo. E a vida passa, a criança cresce, seu filho está crescendo.
E à medida que ele vai crescendo, os problemas vão se modificando. Então, essa criança que hoje está no quarto, não quer mais sair do quarto, ela está, sim, se relacionando com os outros pelo celular, mas ela não está interagindo. É diferente. Vamos ver se eu entendi. Achei muito bom, mas vamos ver se eu entendi. Então, assim, ó, essa mãe ou esses pais, né, devem estimular muito mais, digamos, que a criança se vire, é isso? Que a criança fale com o outro, com o outro. não fale no celular. Sim. Porque a gente acaba estimulando porque é bonitinho falar no celular, mas eu preciso que a criança fale olhando nos olhos do outro. Interagindo. Essa interação é importante. E talvez... Mesmo ele achando que ele está interagindo no celular, ele não está praticando interagir com o outro. Ele está falando sozinho. Está falando sozinho, porque tá o corpo fala, a expressão corporal manda sinais, de que se eu estou gostando, se eu não estou gostando da conversa. Sim. Não é assim? A gente sabe quando o outro está interessado no que eu estou falando. Ali no celular eu só tenho letrinha, ou então o meu vídeo, ou então o meu áudio, o áudio do outro. Muito bom, muito bom. Tenho Com certeza. o risco, posso falar mais uma coisa? Pode falar. Puxando um outro assunto aqui, tem a questão dos áudios, né? Que hoje em dia as pessoas falam assim, não, eu me comunico com áudio, porque no áudio vai a minha voz, e a minha voz passa a minha intenção melhor do que quando eu passo as minhas palavras, que a outra pessoa pode interpretar errado, não tem isso? Eu já ouvi isso. Sim. E as pessoas acham que o áudio traduz melhor o que eu quero falar na minha mensagem. Ok, mas o áudio anda. E quando você passa um áudio que você recebeu para mim, você recebeu o áudio de alguém que você conhece. Quando você transfere o áudio para outra pessoa, a outra pessoa não tem os seus filtros, não entende o seu assunto, não sabe se era isso mesmo que você... O que você entendeu se é a mesma coisa que eu entendi, e a coisa vira uma bola de neve de má comunicação. Às vezes, em quando, a gente... Eu ouço, acho que não sei se você também ouve, mas eu ouço assim, os jovens de hoje são muito piores que nós éramos na nossa época, né? Na nossa época era diferente, nós éramos inteligentes, né? Hoje os jovens não estão preparados para a vida que vem com eles. Eu vejo às vezes em quando isso, né? E, na tua opinião, isso é verdade ou é mito? Os jovens de hoje são diferentes do que os jovens que fomos, porque as oportunidades são diferentes, as ferramentas de aprendizagem são diferentes, as experiências são muito diferentes. Às vezes a gente recebe assim, no meu tempo eu brincava de carrinho de rolimã. Os meninos nem sabem o que é carrinho de rolimã hoje em dia. Tinha TV preto e branco. O menino nem sabe o que é televisão preto e branca. E as nossas experiências, o que nos compõe, o que nos faz sermos quem somos, são as experiências que a gente vai recebendo durante a vida. Os meninos recebem experiências diferentes. Você já viu um menino passando revista assim, com o dedo? Sim. Como a gente passa a página do celular? Sim. Não é? Porque a experiência dele é mudar de página assim. Só com o dedinho. Só com o dedinho. Tá certo. Não é? Ou então correr para cima, assim, né? Faz assim, vê se a página muda. A página não muda, a figura não... Fazer assim na imagem para ver se ela aumenta. Sim. Ela não aumenta. Então, são gestos que se aprendeu com a experiência que eles têm. Tá certo. Então, eles não são melhores nem piores, eles são diferentes. Eles serão tão melhores quanto mais estímulos receberem e que forem estímulos que provoquem ações do bem. Então, eu penso que... E eles, assim, digamos, esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho hoje, né? Então, estamos falando de uma maneira geral, né? Claro que existem exceções, né? Mas, de uma maneira geral, tu acha que eles estão preparados ou eles precisam de muita ajuda? Eu acredito que eles estão, sim, preparados, mas precisam de ajuda para desenvolver, por exemplo, essa habilidade social da comunicação. Sim.
porque eles recebem tantos estímulos e acabam ficando dentro deles mesmos e não conseguem se expressar e fazer essa comunicação com o outro. Legal. Bom, eu queria que nós estamos nos encaminhando por final e eu queria que você falasse alguma coisa agora sobre os cursos que você ministra em comunicação, né? Deixasse ali os teus contatos, né? E conversasse um pouco sobre isso aí, o teu trabalho em si, né? Eu sei que você mora em Brasília, né? Mas, se eu não me engano, existe possibilidade de repente, um filho, né? Um filho se comunicar melhor pelo online contigo, não existe? Existe. Na pandemia eu dei muito treinamento online. Hoje as pessoas procuram menos pelo treinamento online. E eu tenho dado os treinamentos presenciais. A gente tem feito workshops de apresentação, tipo uma degustação do que é o trabalho, o que a gente faz. E depois que essa degustação é feita, a gente oferece o curso. Quando são crianças menores de 18 anos, jovens menores de 18 anos, os pais recebem uma palestra onde a gente apresenta o que é o treinamento, por que ele vai melhorar, e a gente oferece o livro para que eles conheçam melhor como funciona e o que os meninos vão aprender com o treinamento. Então, depois do treinamento tem 4 semanas, e nessas 4 semanas, porque o livro tem 7 semanas para o pai fazer sozinho em casa com seus filhos, porque a gente dilui um pouquinho. Quando está comigo, a gente condensa mais, porque os meninos não têm agenda, não têm tempo, tudo é muito corrido. Então, eu coloco dentro de uma sala os jovens de 14 até 21 anos de idade, onde eles vão praticar as ações um com o outro, tem dever de casa, então uma vez por semana, para ter uma semana inteira de prática dessas ações, e eles vão treinando, e o resultado tem sido muito satisfatório, tem sido muito legal, e a gente tem feito especialmente dentro das escolas, onde a gente consegue reunir os pais, os coordenadores e as crianças que podem receber esse treinamento e se beneficiar com isso. E qual é o melhor meio de se comunicar com você? Se um pai quer se Olha, comunicar. pode se comunicar. Eu tenho Instagram, o Instagram que é treinamento_provoz. Tenho o Facebook, que é treinamento provoz. Tenho meu telefone celular, que está sempre disponível, é 61 98421 0059. Tá bom. Então, já sabemos Pode como, falar comigo e mandar o WhatsApp, e eu estou sempre já disponível sabemos para como a te gente achar. se organizar e fazer uma ação especial na sua escola ou junto com a família. Tá bom. E agora, para finalizar, eu queria assim que você desse uma palavra final, né, para esses pais que estão preocupados, por esses adolescentes que vão nos ver, vão ver você aqui, e para esses adultos, né, que também precisam se comunicar. Dá uma palavra final para eles aí. Olha, eu penso que se eu tirar por mim e por muitas pessoas que eu já ajudei durante a minha longa carreira, eu penso quantas oportunidades nós já perdemos por não saber se comunicar, por a gente não saber se comunicar bem. E numa oportunidade, assim, eu devia ter falado aquilo, não falei. Eu podia ter feito aquilo, não fiz. Será que os meninos também vão precisar passar por isso? Será que os filhos de vocês também precisam passar por essa dificuldade? Ou eles podem se capacitar mais cedo e enfrentar essas situações com mais facilidade do que você também enfrentou? Bacana. Penso que é assim. Bacana. Maria Lúcia Torres, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu acho que essa conversa foi muito produtiva.
eu acho que as pessoas entenderam como que podemos nos comunicar melhor, né? E só tenho a agradecer a tua presença e que tenham um bom dia hoje. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu penso que é essencial falar com os pais, falar com as pessoas que estão interessadas e não sabem como, muitas vezes, ajudar os jovens que estão dentro de casa a se comunicar melhor. Eu tenho um depoimento de uma mãe, vou falar rapidinho aqui sobre ele, tem um depoimento com muita preparação. No final do treinamento... Dá uma repetida a partir do... Eu tenho um depoimento. Eu tenho um depoimento de uma mãe que tocou muito o meu coração. Esse depoimento foi no final de um dos treinamentos que eu dei dentro de uma escola. A menina tinha falado antes no grupo que o último dia do treinamento tinha sido o primeiro dia dela na vida que ela tinha ido à lanchonete comprar o seu lanchinho. Que até então ela sempre comia alguma coisa, se a sua melhor amiga fosse à escola e fosse na lanchonete comprar um lanchinho para ela, porque ela tinha vergonha de pedir seu próprio lanche. Ela tinha 15 anos e era uma menina normal, sociável, bonitinha, alegre, divertida, ótima. E a mãe dela foi falar, depois que concluímos o curso, a mãe dela foi dar o seu depoimento. E ela falou assim: eu nunca pensei que a minha filha um dia fosse se revelar uma menina tão tímida. Ela nunca tinha ido na padaria comprar um pãozinho e ela nunca tinha comprado um lanche na escola e ligava para mim assim: mamãe, tô com fome. Eu falo assim: uai, você levou dinheiro para comprar o lanche, vai na cantina e compra o lanche. Ela falou assim: tá. Aí voltava da escola com o dinheiro e falava assim: eu fiquei com fome hoje no colégio. E ela nunca tinha pensado que a filha dela era uma menina tão tímida, sendo tão extrovertida dentro de casa. Porque ela, a mãe, com 14 anos, havia sido abusada por uma pessoa da família, porque ela era tão tímida, tão introvertida, que ela tinha vergonha de se recusar a uma coisa horrorosa que aconteceu na vida dela. E ela tinha vergonha, mais ainda, de contar para os pais dela o que tinha acontecido. E aí, Arnone, eu fiquei pensando quantas pessoas que por timidez ou com medo de falar não passam por situações constrangedoras, situações de humilhação, porque não tem coragem de se colocar, não tem coragem de se expressar. É muito terrível isso. Então, esse depoimento tocou muito o meu coração. Eu não sabia que a minha filha, tão extrovertida dentro de casa, era também essa menina que eu fui, morrendo de vergonha do outro. É isso aí. E se eu conseguir, com esse livro, com esse treinamento, tirar alguns meninos de dentro dessas cápsulas, né, que estão ali fechadinhos, e conseguir se colocar no mundo, eu tenho certeza que o mundo vai ser melhor. Muito bacana, muito obrigado. Acho que as pessoas vão aproveitar muito esse podcast com a tua disponibilidade hoje aqui. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Tá bom. Tudo de bom.